Você sabia que um post antigo seu de até 5 anos atrás pode te impedir de estudar aqui nos Estados Unidos? É isso mesmo, o Departamento de Estado americano anunciou a retomada das entrevistas para emissão de vistos de estudantes, mas novas regras serão aplicadas. E a principal delas é um escrutínio em todas as redes sociais do candidato ao visto. Vamos entender isso agora? Para isso, seja muito bem-vindo ao Hub TNT, seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e sempre traz informações de forma transparente e objetiva para você de tudo que está acontecendo aqui na América. O Departamento de Estado americano publicou em seu site oficial na última quarta-feira, dia 18, que serão retomadas as entrevistas para concessão dos vistos de estudante e intercâmbio aqui nos Estados Unidos. A gente está falando do visto F, do visto M e do visto J, que estavam suspensos desde o dia 18 de maio, quando o próprio Departamento de Estado havia informado. Todas as entrevistas em todos os consulados estavam suspensas até que o novo critério para concessão desses vistos fosse criado. E assim foi feito. Os consulados devem retomar o agendamento das entrevistas a partir de quinta-feira, dia 27, e o novo procedimento de escrutínio em cima dos aplicantes dos vistos serão tomados. E o foco principal dessa avaliação e dessa pesquisa vai ser em cima das redes sociais. O comunicado diz que essa triagem nas redes sociais deve ser completa e aprofundada, e não fala somente nas plataformas das redes sociais, e sim toda a presença online daquele indivíduo. Ou seja, qualquer tipo de manifestação que ele tenha dado em fórum, sites ou qualquer outro tipo de sistema de comunicação que estiver online vai ser analisado. Uma outra obrigação para todo mundo que tem interesse em conseguir um visto de estudante aqui nos Estados Unidos é de tornar as suas redes sociais públicas. É isso mesmo. Para a entrevista, ela não pode ser mais privada, você não pode mais ocultar aquilo que você publica na sua rede social. Antes de seguir para a entrevista, após a solicitação do visto, vai ser necessário alterar as configurações das suas redes sociais, mudando o padrão de exibição para público, ou seja, qualquer um pode ver aquilo que você publica. Isso, inclusive, deve implicar numa demora maior para a entrevista ser agendada, uma vez que esse escrutínio vai ser feito antes do agendamento da entrevista, o que muitas das vezes levava 1 a 2 dias, no máximo uma semana, para que o agendamento da entrevista fosse feito, no caso do visto de estudante, agora pode ser que leve 2, 3 semanas ou até mais tempo, a depender da estrutura que cada consulado tem justamente para poder fazer essas análises. É muito possível que sejam utilizadas também ferramentas como até mesmo inteligência artificial e outras mais para auxiliar e agilizar em todo esse escrutínio. E especialistas dizem que até mesmo posts apagados ou outras mensagens ocultadas poderão ser verificadas por essas ferramentas de consultas que são muito avançadas e já utilizadas em outros processos pelo governo americano, principalmente pelo FBI. A intenção, segundo o governo, é garantir a segurança nacional para evitar que pessoas que já declararam posições contra os Estados Unidos ou então que já manifestaram de forma pública que são contra a existência dos Estados Unidos ou apoiando grupos e organizações que ameaçam a existência e a segurança nacional possam entrar aqui no país. Então, provavelmente, qual tipo de postagem que de fato pode te prejudicar a conseguir a aprovação de um visto? Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, qualquer post de hostilidade contra os Estados Unidos ou suas instituições, seus princípios, seus valores. Isso pode ser considerado uma falha grave para a concessão desse visto. Um outro tipo de postagem que pode ser considerada de risco é o apoio direto a grupos terroristas que declaradamente são contra os Estados Unidos, como o Hamas, por exemplo. Muitas pessoas publicaram várias mensagens de apoio à Palestina e algumas até mesmo diretamente ao Hamas. Isso pode ser interpretado como um risco para o país e esse tipo de post também pode impedir que seu visto seja aprovado. Um outro tipo de postagem também é antissemita ou antijudaica, qualquer tipo de linguagem que atinja diretamente os judeus ou até mesmo diretamente os americanos de forma violenta ou pejorativa pode também levar à negativa do visto. Além disso, e o que mais preocupa os especialistas que alegam que esse tipo de medida pode ferir diretamente a liberdade de expressão, é qualquer tipo de ativismo político que vá diretamente contrário ao que é pregado hoje pelo atual governo, ou seja, qualquer posição diretamente contrária às medidas e às ações do atual governo também podem levar à negativa do visto. E justamente esse é o ponto de uma maior discussão, principalmente as universidades dizem que os alunos podem começar a fazer autocensura, ou seja, não poderão mais fazer críticas legítimas às ações ou políticas que o governo esteja implementando, com o receio de não ter o visto aprovado ou até mesmo de ter o visto cassado, mesmo já estando aqui nos Estados Unidos. Essa é uma preocupação real e legítima mesmo que precisa ser discutida. Agora, até onde vai uma simples crítica ao governo e
a partir de onde vai uma militância que prega de fato contra os Estados Unidos, é algo muito difícil, uma linha muito tênue de se identificar. E aí que mora o grande perigo da censura e da repressão justamente à liberdade de expressão, que é tão defendida aqui no país. Em relação a isso, o governo fala que o visto é um benefício, não é um direito adquirido. Ou seja, aquele indivíduo está nos Estados Unidos como um convidado e deve sim obedecer à legislação americana e se comportar como um convidado aqui dentro do país. O problema é que tem que se comportar conforme quem está no poder. E se isso se perpetua e o poder muda de mão, a exigência por esse comportamento vai ser diferente. Esse é o grande problema. É preciso lembrar que o governo americano já revogou diversos vistos, segundo o governo, de ativistas políticos que estavam dentro das universidades americanas e por conta das suas atitudes, postagens, manifestações e assim por diante, eles não poderiam continuar dentro dos Estados Unidos mantendo a segurança não só da universidade como do país e com essa justificativa os seus vistos foram revogados. Isso faz com que grandes universidades se levantem contra o governo americano, façam protestos e até mesmo figuras importantes como os presidentes de Harvard, Columbia e outras grandes universidades se manifestam diretamente contra o governo nesse tipo de política, falando que sim, o governo está tolhindo a liberdade de expressão dentro das universidades, atacando diretamente essas instituições. Essa é uma guerra que está longe de acabar e que vai ter muitos desdobramentos ainda. Agora vamos às questões práticas. O que pode te ajudar a conseguir um visto de estudante para os Estados Unidos? Primeira coisa, ter a sua rede social aberta. Se você quer pedir um visto, é essencial. Se você não tiver a sua rede social aberta, isso pode te levar à negativa de um visto. Não adianta argumentar que você não possui rede social, ou então excluir a sua rede social. Esse não é um caminho adequado e você pode ter o visto negado pelo simples fato de você não ter uma rede social. Isso vai ser exigido, uma manifestação nessa rede também vai ser exigida, ainda que seja só uma rede pessoal para contar o seu dia a dia. Mas vai haver sim um escrutínio em cima de toda a sua vida online, tudo aquilo que você se manifesta nas redes públicas na internet. Planeje-se com antecedência, porque agora com essa nova regra, as entrevistas podem demorar muito e deixar muito para cima da hora, ou seja, quando já está quase começando o ano letivo, pode atrasar todo o seu processo. Então já planeje isso com bastante antecedência. Se você já tem uma vaga aprovada numa universidade, o quanto antes já providencie o agendamento da sua entrevista para não atrasar o início do seu ano letivo. Isso é muito importante. Um outro fator interessante desse comunicado é que o governo vai priorizar a aplicação de entrevistas para aquelas universidades cujo percentual de alunos estrangeiros é menor do que 15%, diferente, por exemplo, de Harvard e outras grandes que têm quase 30% dos alunos estrangeiros. Então, aquelas universidades que têm uma quantidade menor de alunos estrangeiros serão privilegiadas na concessão de novos vistos e também no agendamento dessas entrevistas. Então, esse é um outro ponto importante para você observar. Se você está escolhendo qual a universidade, pode ser que você não tenha o visto aprovado por ser uma universidade com um número muito grande de estudantes estrangeiros. Então, se você está escolhendo entre elas, leve isso em consideração. Uma universidade com um número menor, com um percentual menor de estrangeiros estudando, pode ser mais fácil para ter um visto aprovado. E essa é a nova realidade dos Estados Unidos. Se você quer estudar ou fazer intercâmbio aqui, tendo visto F, M ou J, as suas redes sociais vão ser analisadas sim. Para bem ou para mal, o que você pensa e o que você comunica na internet pode favorecer a aprovação de um visto ou pode levar à negativa. Então revise tudo que você postou. Os últimos 5 anos serão analisados. Isso pode ser decisivo para a aprovação do seu visto. Se você quer continuar recebendo notícias e saber quais serão os desdobramentos dessa nova política, se inscreve aqui no canal. A gente vai continuar trazendo todas as novidades e mudanças que o governo americano está aplicando na imigração americana. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, isso nos ajuda bastante para que essa mensagem chegue a outras pessoas que também se interessam pelo tema imigração. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.